consciência negra e o racismo. Estamos com a estudante Nádila e o professor Léo. Nádila, na sua opinião, como o racismo afeta a saúde mental das pessoas negras? Eu acredito que o racismo ele pode levar impactos irreversíveis na vida dos jovens e adultos negros. Por exemplo, o racismo estrutural ele pode acontecer de forma intencional, mas ele gera desigualdades. Um estudante ele pode deixar de ir para a escola e frequentar ambientes como a faculdade e virar um desistente por conta do racismo. Ele se sente não pertencente àquele ambiente. E isso pode levar a graus como ansiedade, a depressão e coisas que talvez ele não consiga superar sozinho por conta da sociedade. Muito obrigada. Professor Léo, na sua opinião, como as pessoas não negras podem ajudar na luta contra o racismo? Se indignando e denunciando. Diante de todas as injustiças, é necessário que nós, que buscamos uma sociedade mais harmônica, a gente tenha que se indignar e denunciar, utilizar a própria postura do Estado para resolver esses problemas. Se caso a gente permaneça numa sociedade que seja preconceituosa, racista, homofóbica, isso tende a prejudicar não só a nossa geração, mas as futuras gerações, Então precisamos sempre estar nessa alerta diante das injustiças, principalmente num ponto tão grave dentro da sociedade brasileira e que tem esse peso histórico, que é o combate aos preconceitos e ao racismo. Muito obrigada. Sim. Eu sou o Gustavo, mas me conhece como Apolo. Eu sou da escola Daniel Neri e eu sou da turma do primeiro D. Então, Gustavo, a gente vai fazer uma pergunta para você, tudo bem? Então, na sua opinião, as redes sociais ajudam na questão do racismo? Eu acho que tem dois pontos, porque pode ajudar tanto a favor como contra, porque tem muita gente, por causa da rede social, ela se sente segura para falar o que quiser, porque eles fizeram com que essa internet virasse uma terra sem lei. Então, tem muita gente que cria perfil fake para disseminar o ódio, tanto contra o grupo de pessoas negras, quanto mulheres, homossexuais, etc. Tem, existe uma liberdade muito grande que as pessoas acham que existe para falar o que bem entender, entendeu? Sem se preocupar se está ofendendo alguém ou não. Mas, por outro lado, também tem alguns grupos sociais, alguns grupos sociais que formam comunidades na internet que ajudam. Por exemplo, tem vários perfis muito interessantes para vocês seguirem que falam muito sobre a consciência negra, falam muito sobre a identidade negra. Também tem muito perfil sobre a comunidade LGBT. Tem, muita coisa legal que dá pra usufruir da internet, mesmo com esses outros pontos negativos. Então, eu acho que essa que é a minha opinião, entendeu? Muito obrigada. Sara, do nono A. Muito boa tarde. Boa tarde. A gente vai fazer algumas perguntas para ela. Então, na sua opinião, o que podemos fazer para evitar o racismo e o preconceito? Bom, eu acredito que hoje em dia, não só nas escolas, mas tanto nos trabalhos e em outras situações, a melhor forma de se evitar é ter algum responsável por perto. A respeito das escolas, assim como também para evitar o bullying, eu acredito que é bom ter um responsável, um grupo que tenha essa conscientização nas escolas e nos trabalhos também grupos sociais para desenvolver essa situação. Certo, muito obrigada. Obrigada. Oi, meu nome é Lucas Suan, eu sou do primeiro D. Então, Lucas, a gente vai te fazer uma pergunta, tudo bem com você? Sim. Então, você já presenciou uma cena de racismo em sua frente? Se sim, o que você fez? Já, eu não fiz nada, mas minha vontade era querer melhorar isso, explicar que isso é errado, mas ele não quis, né? Então, se acontecesse novamente, você iria fazer algo contra para ajudar? Tentar conversar com ele e tal. Sim, obrigada. Estamos aqui com o historiador, professor Val. Como o senhor é um historiador, como a história da escravidão e do colonialismo influencia o racismo contemporâneo? Gente, primeiramente a gente precisa procurar uma mente histórica, flutuar essa mente histórica até os nossos ancestrais, ou seja, a história da negritude em todo o transcurso, principalmente há muitos anos atrás, quando um cientista, veja bem, olha que coisa terrível, um cientista pegou crânios de negros pequenos, crânios de homens grandes europeus e defendeu uma tese dizendo que o crânio dos negros era inferior ao dos brancos porque eram menores.
E a partir daí, isso tomou uma envergadura, uma proporção significativa, as pessoas achando que os negros não são descendentes da mesma espécie que humanos. Olha só que catástrofe. Então isso foi repercutindo, espraiando em todos os continentes, e as pessoas, lamentavelmente, com uma ideia completamente errônea, sem embasamento científico, acreditaram naquilo. E isso potencializou ainda mais o preconceito em relação aos escravos. Olá pessoal, estamos aqui com o professor José Maria, um cientista social. Como podemos construir uma sociedade justa e igualitária para as pessoas independentes da etnia? Primeiro ponto, ser empático, que é isso, se colocar no lugar do outro, né? E considerar que não existe diferentes raça humana, existe uma. O que é que nós temos? Etnias diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Quando eu me coloco no lugar do outro, vamos supor, pegar uma questão cultural. Quando eu considero minha cultura superior à cultura do outro, né, estou sendo, o termo, racista. Né? Estou me colocando como melhor porque eu estou jogando o outro por uma característica física, uma característica social ou até mesmo uma posição econômica. Segundo ponto, oportunidade. Não tem como ter uma sociedade igualitária se as pessoas têm oportunidades diferentes. Tá? Vamos supor, eu quero ser doutor, por exemplo, advogado. Mas se eu não tiver oportunidade igual o meu coleguinha tem, a partir desse momento, nós estamos constituindo uma sociedade desigual. E eu vou ser julgado pela minha posição na sociedade, pela cor da minha pele, às vezes pela opção religiosa ou até mesmo a opção da sexualidade. O que é que nós temos que entender? Somos todos seres humanos com pensamentos diferentes.